E aí, galera? Entre lá. Acho que já te marcou, não sei. Tá aqui. Não. Vale. Acho que tá meio sujo. Atenção. Daí. É nóis. E aí, galerinha? Estamos iniciando mais um Bíblia Live. E eu peço a vocês que, se puderem, compartilhem o vídeo para que eles possam chegar a alguém, alguma pessoa que esteja necessitada e que a gente acabe divulgando um pouco da palavra de Deus. A gente tem que E nós acreditamos que através da palavra de Deus a gente pode conhecer uma verdade da qual a gente muitas vezes fecha os olhos e não se entrega completamente. E por justamente ocorrerem coisas nas nossas vidas, no nosso dia a dia e tal, muitas vezes nós acabamos nos afastando disso, ainda mais porque depositamos às vezes nossa confiança em pessoas que muitas vezes acabam de certa forma nos ferindo, ou muitas vezes elas já estão meio enganadas em si e nós acabamos seguindo cegamente a elas e não necessariamente a Jesus, aquele que é visto por muitas religiões como um meio de exemplo de como nós deveríamos viver. Bom, então a Daís vai falar hoje da passagem e eu vou tentar não falar muito, que já falei há 5 minutos. É isso aí. Vamos Olá, lá. galera, boa tarde. A palavra que hoje eu vou ler está em Marcos, capítulo 4, versículo 35. É o mesmo. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Essa passagem que eu acabei de ler, ela tem tanto em Marcos quanto em Lucas, capítulos 8, versículo 22. E as duas relatam a mesma coisa. Só que Lucas é um pouco mais resumido, eu acredito. E nessa passagem, como a gente pode ver, Jesus convida as pessoas ali para irem para outra margem. E eles levam Jesus. E Jesus, em uma certa forma, ele dorme. E quando Jesus está dormindo, se levanta uma grande tempestade e as pessoas que estavam no barco temem, ficam com medo e vão lá e acordam. Jesus, se não se interessa que nós pereçamos, ou seja, você não se interessa por nós estamos morrendo e você está dormindo. E ele vai lá e repreende, para e vê uma grande bonança. E ele fala: como é que vós não tendes fé? E acho que esse versículo é o que mais choca a gente. Porque em nossas vidas a gente passa por várias tempestades diárias. Às vezes tem uma constante, só que são várias diárias. E aí a gente ora, pede, e Deus se cala. Deus não fala, Deus fica quieto, Deus não... sabe? Deus não dá uma direção e a gente fica: putz, o que eu vou fazer? E essas pessoas estavam nesse mesmo, de que uma tempestade se levantou e eles tiveram medo e eles não sabiam o que fazer.
E vão lá e acordam Jesus e dizem: Mestre, você não se importa que nós pereçamos? E aí ele vai lá e fala: como assim não tendes fé? Sabe? Como assim a gente não tem fé? Jesus, ele veio, como a gente bate em toda a Bíblia Live, ele veio e se entregou por nós. E não é para que nós pereçamos. Ele mesmo fala que para que tenham vida em vida e com abundância. Sabe, às vezes Deus tem um tempo certo. Se Deus não te deu aquilo, é porque ainda não é seu tempo. Só que você precisa ter fé, você precisa acreditar. Porque Jesus, ele pode estar dormindo, só que mesmo dormindo ele age. E quando Jesus para aquela tempestade, as pessoas começam a olhar: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Em Lucas fala que eles falam admirados, eles olham com temor e admiração. Em quem é este que até os ventos lhe obedecem? Que até o mar lhe obedece? Sabe, Jesus estava ali com eles. Eles não acreditaram que Jesus nunca ia falhar com eles. Eles pensaram que eles iam morrer, que alguma coisa ia acontecer. Só que não, Jesus estava ali. Sabe? E Jesus está conosco. Todo dia, toda hora, todo momento. Jesus nunca nos abandona. Ele sabe, ele pode estar em silêncio, pode estar quietinho, mas ele está com você. Confia nele. Crê somente nele. Deposita ele toda a sua angústia, toda a sua amargura. Você vai passar por tempos difíceis? Vai. Mas crê somente nele. Tenha fé nele. Acredita nele, que ele é fiel. Amém. Falei que ia ser curto. Isso aí. Bom, eu tenho uma visão um pouquinho... Ela é parecida, na verdade. Elas acabam, pelo menos até as que eu já ouvi, mas elas acabam geralmente fechando mais ou menos nesse mesmo sentido da palavra que a Daisy falou hoje. E se a gente analisar o começo da parábola, da parábola não, do acontecido, em Lucas ali no capítulo 8, né, que é um pouquinho diferente ali, mas em si também é o mesmo esquema. No começo está escrito no versículo 22, aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia de seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago, e partiram. Bom, eu já vi várias interpretações dessa passagem, mas bem no fim realmente elas ficavam muito parecidas. Mas às vezes o que geralmente Jesus está propondo para a gente é que, por exemplo, ele levou esses discípulos, vamos dizer assim, para outro caminho. Não um caminho que fosse... Não estou falando de regras, doutrina ou alguma coisa assim. Mas levou-los um pouquinho mais para longe, da onde ele estava pregando, da onde eles estavam se colocando. E que daí dá de ver mais em Marcos ali, no caso, né? Enfim. E o fato interessante é que aí eles começam a navegar, né? E eles estão lá do outro lado e daí, nesse caso, Jesus adormece, assim como a Daís falou, né? E assim como diz no versículo 23. E diz que veio uma grande tempestade, né? Um vento no lago e eles corriam perigo de virar o barco, a embarcação deles. E o que é engraçado é que o próprio Jesus, hoje a gente tem acesso à Bíblia e a gente consegue ver particularidades diferentes delas com que traduzem às vezes alguns versículos. E até mesmo em volta aqui a gente consegue ver, ou mais para frente, mais para trás, a gente consegue ver as parábolas que Jesus contava, né? Tentando falar para os discípulos e sabendo que eles também iriam achar algum significado nessas parábolas futuramente. Mas o que é interessante é que ele já falou pra gente que no mundo nós teríamos tribulações. Talvez não seria a mesma tribulação física que eles estivessem passando, e talvez também não fosse um caso de tipo Jesus está dormindo às vezes, ou Deus não está ao nosso acesso ou ao nosso alcance, igual muitas vezes nós achamos que ele está. Porque realmente às vezes o problema não é
a voz dele se calar. O problema é os nossos ouvidos não ouvirem. E isso acaba nos afetando de uma tal maneira que a gente esquece realmente quem foi Jesus e qual que seria o nosso papel aqui. Por muitas vezes, ou em alguns momentos na vida de vocês, vocês vão passar por dificuldades, assim como nós dois passamos, assim como eu passo, assim como a Daís passa, isoladamente também. E nós acabamos, às vezes, tapando nossos olhos ou tentando achar uma saída rápida ou alguma coisa para que amenize a dor ou passe aquela situação. A questão é que, através dessa situação, a gente tem que ter perseverança. Através da perseverança, a gente pode ser aperfeiçoado em fé. E essa nossa fé, que seria um dom de Deus, dado por Ele a nós, por mais que nós não merecêssemos, né? Por mais que o nosso caminho seja a morte pela nossa desobediência a Ele. E o que eu fico muito sentido é que as pessoas olham para Deus justamente sendo como aquele Deus malvado e não o Deus que morreu numa cruz pela gente. Eu não digo que pode ser que na tua linha sistemática você não acredite na divindade de Deus, na divindade de Jesus, no caso, divindade de Jesus como Deus, né? Embora alguns versículos batam contra isso ou afirmem isso, no caso, né? E muitas vezes nós perdemos a confiança nele. Foi o mesmo fato que aconteceu do discípulo não andar sobre as águas, né? Quando ele estava olhando para Jesus, beleza. Depois que parou, começou a afundar. E realmente o que a gente aprende é clamar a Jesus ou procurar Jesus justamente nas horas de dificuldade. E não estou dizendo que isso seria errado. Na verdade, nós, por exemplo, vimos um medo, alguma situação, nós temos que orar ao Pai, né? Assim como até o próprio Jesus ensinou. E o que desperta um pouquinho na gente de preocupação é justamente o que a gente tem feito com essa fé. O que a gente tem feito com o que ele ensinou. E é o que justamente a gente vem falando nos Bíblia Lives, né? A gente olha para a Bíblia, a gente vê isso, vê aquilo, mas a gente acaba às vezes deixando até mesmo Jesus de lado. Nós vemos Davi, que Davi fez isso, que Davi fez aquilo. Nós vemos Moisés, que Moisés fez aquilo, fez isso, fez não sei o quê. E esquecemos um pouquinho de quem consumou a nossa fé. Quem deu razão para que essa fé continuasse, que essa fé existisse, para que essa fé nos fortalecesse, né? Mesmo um sendo o chamado pai da fé lá, realmente não teria nenhum sentido se não fosse Jesus e a sua ressurreição, a sua vida, os seus ensinamentos. E até mesmo para as pessoas que não acreditam na sua ressurreição, mas um Jesus histórico que ensinou tantas passagens, se nós acreditássemos apenas nessas passagens de como nós deveríamos viver, nós já estaríamos fazendo uma coisa muito melhor para o mundo e para as pessoas que estão em nossa volta. Bom, e aí continuando, né, esses discípulos viram medo, assim como a gente vê, e correram para Jesus, correram para Deus e olharam assim e acordaram ele e disse: mestre, mestre, estamos perecendo, desperta. Aí despertando Jesus, no caso, né, ele repreendeu o vento e a fúria da água, igual a Daís falou, e tudo cessou e daí veio a calmaria, né, depois da tempestade. E é justamente algumas passagens de Jesus que ele justamente fala, vamos dizer assim, dessas dificuldades que a gente vai sofrer, mas o que eu vejo não é necessariamente a bonança já na hora da, vamos dizer assim, você vai passar pela tribulação, se você aceitar Jesus ou se você estiver junto com a gente, você vai passar. Não, mas justamente se nós tivermos, eu não digo que a gente tem que isolar as outras pessoas, mas de repente mostrar às pessoas que através da tribulação nós temos um caminho ou um escape, ou a gente consegue colocar um sorriso no rosto, passar por essa dificuldade de uma forma diferente, e não encarando ela como: meu Deus, o barco vai virar e agora a gente vai se afogar e morreu, pronto. E era mais ou menos isso que eu vejo que Jesus estava tentando mostrar aos discípulos. Não era dizendo assim: a fé de vocês é tão pequena, coitadinhos, vocês têm que ser igual eu, porque eu sou o Deus que mandei o dilúvio, que não sei o que, e blá blá blá. E eu não sei realmente quais as ideias dos discípulos em questão daquele momento, mas assim como a Daís falou, né, quando a gente, por exemplo, pede, vamos dizer assim, ora para o mestre em qualquer situação,
seria uma maneira de a gente conversar com ele. E realmente, em outros assuntos que a gente já bateu, e já falamos nos Bíblia Lives, né? As pessoas esquecem realmente de colocar tudo em oração. Às vezes acham que, né, o orar sem cessar é justamente as minhas, sei lá, 30 horas de oração que eu cumpro 4 por dia, blá blá blá, 6 dias da semana, enfim. Né? Só um exemplo de qualquer que sejam as horas. E às vezes a gente acaba transformando isso em uma... vamos falar doutrina mesmo, né? Mas uma... como é que eu vou dizer? Um costume, né? E muitas vezes a gente está orando e nem presta atenção no que está orando, né? É que eu falei hoje. Pois é. E daí justamente nós não nos concentramos no mestre ou não olhamos para o mestre de tal forma. Enfim. E no versículo 25 ali, pelo menos de Lucas, né? Ele acaba dizendo: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? E isso é um pouco igual a Daís falou, né? Eles olhavam com admiração para... nossa, mas quem é que consegue fazer essas coisas? E me leva para outros lugares também da Bíblia onde Jesus fala: pelo menos olhem para os sinais que têm acontecido, para o que tenha feito, porque a fé às vezes de nós é tão pequena que a gente precisa realmente ver as obras, ver alguma coisa acontecendo para justamente ter essa fé em Jesus. Não basta eu ter a minha fé em Jesus, que de repente e não fazer a mesma coisa que você faz, e as pessoas já acabam dizendo, tipo, né, tá desviado. Mas uma fé prática é uma fé onde você passa do lado de uma pessoa que tem necessidade e você ajuda essa pessoa. É uma fé prática, é uma fé que você não precisa levar esse nome para outra pessoa orar, sendo que você, do fundo do teu coração, já pode orar por essa pessoa. Uma fé prática não é uma que você tem que acordar Jesus toda hora, mas que você tenha ele dentro de você, assim como ele disse que enviaria o seu Espírito Santo para justamente nos guiar, enfim, né? Mas não prolongando muito. Eu digo isso de fé prática porque geralmente, às vezes, a gente só fica na teoria, e na teoria realmente a gente só tem que esperar que Deus faça alguma coisa e justamente nós não fazemos nada. E muitas vezes para as pessoas que estão à nossa volta, nós não somos, né, assim como Jesus esperaria que nós fôssemos, né? E o que deixa a gente mais pensativo é justamente isso. Jesus sabe quem nós somos. Ele sabe o que nós faríamos, o que nós fizemos e o que nós vamos fazer. Mas enfim, e isso é o que me surpreende mais. Nós já falamos isso, eu acho, alguma outra vez. Que ele sabe das coisas que você fez, sabe do que você vai fazer. E mesmo assim, esse Deus tão mal, igual as pessoas falam, e tão, como é que eu vou dizer? Imperador, vamos dizer assim, né? Porque... mas tipo, imperador que seja imperador. Matou, enfim. Acabou morrendo numa cruz por você e perdoou e levou os nossos pecados, né, de uma maneira que a gente iria se estender muito se a gente fosse falar, né, justamente dessa parte, mas nós acabamos colocando Deus como novamente o velhinho barbudo lá, né, que castiga nós se a gente fizer isso, se a gente fizer aquilo, mas justamente nós não esperamos saber o que Jesus gostaria que nós fôssemos. E quando a gente acaba tentando ser, ou tentando parecer um pouquinho mais com Ele, a gente acaba conhecendo um pouquinho mais de Jesus. E a cada dia tem possibilidade que você aprenda um pouquinho mais de Jesus. Por exemplo, essas nossas... quando a gente leu aqui a parábola, eu não tinha nem ideia eu tinha ideia do que era, porque eu já ouvi várias vezes. Eu já sentei no banquinho da igreja, já ouvi a galera contar a parábola, gritar, pular, soprar, rolar. Eu já vi várias vezes essa mesma passagem ser contada. Mas quando a Daís, por exemplo, falou
da parte que a gente, né, corria para Jesus ali e tal, eu já me lembrei de 2 versículos ou de 2 partes da Bíblia justamente que falavam disso, as quais eu não tinha visto. E olha que eu já vi bastante pregações. E através desse relacionar, desse conversar, dessa nossa vontade de pregar a palavra, que a gente vai compreendendo um pouquinho mais as palavras que Jesus talvez gostaria de falar pra gente. E não é necessariamente uma revelação ou um poder místico agora que desceu sobre nós e tem um manto aqui ou alguma coisa assim. Nós só estamos tentando fazer o correto, que é justamente falar da palavra de Deus, falar do seu amor, falar que o Verbo se fez carne, que ele habitou entre nós, que ele não usurpou, que o ser igual a Deus seria alguma coisa que ele devia se apegar, que ele é a imagem do Deus invisível, que embora ele conduzindo os discípulos ainda queriam ver Deus. Eu quero ver Deus, quero ver Deus, cadê Deus? E ele com toda humildade ainda diz assim, nossa, vocês andam há tanto tempo comigo e não me conhecem. Enfim, e voltando à nossa passagem, igual a Daís falou, que nós tenhamos coragem, né, de buscar Jesus, de correr para Jesus se necessário, mas que nós tenhamos a consciência de que ele já nos ensinou muito para que você pudesse desistir agora. Ele já nos ensinou muito para que a gente pudesse nos dar ao luxo de desistir da nossa caminhada na fé. Tem pessoas que estão morrendo, tem pessoas que estão lutando pela vida delas. E muitas vezes você pode ser a pessoa que está pensando, poxa, estou sendo injustiçado, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Mas novamente, quando a gente lembra do que Jesus falou pra gente, tudo isso passa a ser um ensinamento para nós, para as outras pessoas e para quem está à sua volta. Porque embora estejam fazendo isso com você, tenha acontecido isso com você, você tem a certeza de que agora você pode ter a chance de tentar ser um pouquinho mais para as outras pessoas, ser mais perto de Jesus para as outras pessoas, e que mesmo que as pessoas olhem para você e não consigam enxergar de alguma forma, de algum jeito, tenho certeza que Deus está fazendo através da sua vida. Igual nós falávamos lá do moço ali que não gostava muito da religião e por exemplo, através de uma maneira que a gente vem aqui a cada 2 domingos, ou um domingo sim, um domingo não, fala da palavra de Deus, ele tem escutado um pouquinho da palavra de Deus, sendo que as pessoas que, lógico, não culpando, porque muitas vezes eu e a Daís também podemos ser falhos, podemos agir diferente com uma pessoa e acabar magoando ela, mas que por causa de justamente desses lados talvez religiosos e tal, que as pessoas acabam doutrinando-se as próprias doutrinas de homens e não a de Deus ou de Jesus, acabou machucando uma pessoa. E é isso que nós temos tendo cuidado. A princípio, eu particularmente, igual falei em outras bíblias na live passada, eu tento congregar no planeta Terra, tento não fazer a distinção das pessoas, tento fazer a minha parte individualmente, e se eu conseguir coletivamente, mas aí depende muito da situação e do local que eu tô. Então, que a gente comece a ser discípulo de Jesus toda hora, e não só como é que eu vou dizer? Quando é preciso. Domingo de manhã, quando convém, na escola dominical, domingo de noite no culto, sexta, né? Crente final de semana. Tipo, e nada errado de a gente ir no final de semana buscar uma palavra, encontrar pessoas que de repente compartilham a mesma fé, e lá vocês creem que louvam ao seu Deus, e assim como até naquele vídeo que a gente fez, né, tinha um menino que falava parecido assim, cada um vai lá louvar o seu Deus, mas e justamente nós cremos que aonde nós estivermos e aonde nós está pisando,
a gente está levando um pouquinho da Bíblia, levando um pouquinho de Jesus com a gente. E isso que seria interessante, porque talvez futuramente nós não tenhamos a liberdade de fazer um vídeo falando da Bíblia e falando de Jesus, apesar de eu já ter minhas defesas, já se os caras tentam falar alguma coisa em religião, mas é justamente isso. Talvez a gente não possa mais fazer isso futuramente, talvez aconteça de alguma pessoa de algum modo se ofender com isso, e nós vamos realmente dar outra face. E não seria negando Jesus, seria justamente afirmando o que ele nos ensinou. E eu digo a vocês que, se vocês puderem, façam o que vocês puderem pelas pessoas, porque não é mais uma coisa só para mim, não é mais uma coisa que a Daisy faz só para ela, não é uma coisa para mostrar a nossa imagem, é para mostrar quem Jesus era para as pessoas, para que elas venham a conhecer o lado de Jesus que talvez esteja oculto dentro das nossas belas e formosas instituições. E eu sei que as pessoas, com o contato com a palavra, acabam vendo esse lado de Jesus. E eu espero que Jesus olhe, assim como ele olha para a gente, com misericórdia, e possa nos receber de braços abertos. E eu sei que ele pode. E um dia, só para finalizar, ele contou, né, numa das suas parábolas, justamente para as pessoas que não acreditavam nele. Aliás, murmuravam contra ele, né? Ele contou aquela parábola do filho pródigo. E justamente aquele moço tinha pegado a herança de seu pai, mesmo ele estando vivo, e foi gastar com a... Bom, o seu irmão pelo menos relata que eram com meretrizes. E o que é preocupante não é a maneira de como você tem gastado o seu dinheiro, mas é como você tem vivido. Com que coisas você tem aproveitado. Se de repente, eu sei que eu não posso controlar o dinheiro que você tem aí no seu bolso, e nem o que você vai fazer com ele, mas se você pudesse, uma vez por mês, fazer uma coisa por alguém com esse dinheiro, talvez menos que R$100, e não se importasse realmente com que agora é só eu, agora eu vou viver na gandaia, ou enfim, agora eu quero aproveitar. Eu sei que tem muitos momentos que você pensa que isso é um escape para você, que de repente eu comprar o meu litro de bebida e beber agora aqui no meu final de semana, eu tô de boa, tô não sei o que. Eu não tô condenando a bebida ou alguma coisa assim, mas através de algumas coisas que a gente vem fazendo, a gente começa a mergulhar a fundo nisso. E quando acontecem problemas, a última coisa que a gente faz é correr para Jesus. A última coisa que aquele menino fez, estando lá na lama, comendo a mesma coisa que os porcos estavam fazendo, foi correr de novo ao seu pai. E o mais surpreendente foi que quando ele correu para o pai dele, na parábola do filho pródigo, o pai dele recebeu ele com alegria, mandou colocar, olha, vestes novas e tal, e colocou um anel no dedo e fez isso e fez aquilo, vamos fazer uma grande festa e tal, traga um novilho, e enfim. E o engraçado é que mais uma vez nós olhamos pra gente dizendo, poxa, que legal, né? Olha, tá nos recebendo de braços abertos. E nós olhamos que, tipo, nós também fazemos isso, né? Tipo, às vezes a gente opta por fazer outras coisas. E às vezes essas outras coisas acabam prejudicando as pessoas que estão em nossa volta, ou as pessoas que a gente poderia estar contribuindo para fazer alguma coisa. E nós olhamos as decisões e a visão do outro irmão, quando ele chegou e estava voltando lá do campo, se eu não me engano, depende da tradução, mas ele falou assim para um criado, o que está acontecendo aí? E o criado falou, teu irmão voltou e agora teu pai está dando uma festa, né? E ele disse, peraí, mas que história é essa? Tipo, eu estava aqui o tempo todo, estava servindo, estava fazendo tudo certo aqui, e agora, pô, o novilho lá, ele vai fazer o novilho e vai não sei o que e tal, e eu que estava aqui. Enfim. E nós acabamos também sendo como esse outro irmão. A gente olha de repente e não nos alegramos com a volta ou com a vinda de alguma pessoa.
lembrem que Jesus falou pra gente ir atrás das ovelhas perdidas. Não só os pastores, mas se for aos pastores, lembre-se que nas profecias, inclusive, ele falava de um certo... Como é que eu vou dizer para não ser... poderia até ler a passagem, mas... vocês se vestem, vocês roubam dessas pessoas, dessas ovelhas, e quando elas se perdem, vocês não estão nem aí. Quando o lobo chega, e aí? Sendo outra passagem, né? Citando a outra. E às vezes a gente acaba esquecendo das pessoas que estão feridas ou das pessoas que estão afastadas. E a última coisa que a gente faz é procurar elas, porque muitas vezes quando você vai procurar alguma coisa que tipo já tá com medo, ele já fica com os 2 dentinhos já, né, no lugar que ele puder. Mas assim, aqui a gente foi explanando esse acontecido com Jesus e os discípulos, e a gente já conseguiu associar muito mais passagens da Bíblia justamente só com esse acontecido. E tudo remete para quem? Para o próprio Jesus e para o que ele queria ensinar com a sua parábola, com o seu acontecido, com tudo que acontecia e com aquelas parábolas que deveriam ser analisadas por nós até o fim dos dias, né? Mas enfim, ou serem entendidas, né? E eu creio que seja através dessa conversa, por mais simples que ela seja. Nós viemos aqui, nós lemos a palavra do Senhor, nós lemos uma parte, uns versículos, e nós conseguimos encontrar talvez o mesmo conforto que os discípulos sentiram quando eles estavam no barco e Jesus fez acalmar a tempestade. Eles tiveram a certeza, poxa, nós estamos aqui meio assustados, mas a gente está ao mesmo tempo admirado com essa pessoa que, poxa, nossa, quem é esse mesmo que consegue acalmar a tempestade? E esse mesmo Jesus que eu ofereço para vocês não é aquele que pode ser que livre, mas não é aquele que vai livrar vocês da tribulação, mas é aquele que vai dar conforto para os seus corações. Se vocês encontrarem eles e terem uma visão, olharem um pouquinho mais para Jesus, talvez seja o significado maior que ele gostaria que vocês tivessem, que nós tentamos buscar dia a dia. Beleza? Mais alguma coisa? Tem. Antes estava falando daquela de fé prática. Eu estava vendo na televisão um moço, né, ele não era mais moço, ele já era um senhor mais de idade. E ele morava em uma favela, em uma cidade grande. E ele trabalhava como cabeleireiro, só que o que ele gostava mesmo era ajudar os outros. E teve várias vezes que ele largou o serviço dele, foi ajudar as pessoas, e ele tinha um coração tão bondoso, tipo, tão assim, às vezes ele deixava os filhos dele sem comer pra dar do que comer, não tipo, que tivesse tirando, não, mas tipo assim, às vezes ele dava dinheiro demais que ele esquecia das necessidades dele. E, tipo, nossa, naquele programa levaram ele e ele tinha um carro que, meu Deus, o carro era só Jesus empurrando mesmo, porque o carro não ia. E daí ele participou desse programa e ele ganhou um carro novo. Só que ele ganhando aquele carro novo, esse programa ele tinha já passado antigo, daí levaram ele de novo. E aí, tipo, eu mesma pensei, pronto, ganhou o carro, tipo, ele ganhou o carro e mais uma quantia em dinheiro, e eu tava com meu pai e a gente tá comentando, nossa, deve ter, tipo, né, encheu a barriga. E não, tipo, ele voltou, ele tava com o carro ainda e o dinheiro ele tinha construído um espaço para essas pessoas carentes. Tipo, ele tava trazendo as pessoas carentes pra perto dele. E aí, tipo, e depois eu tava lá em Itajaí, voltei de ônibus e comecei a pensar na história dele. Putz, a gente tem, tipo, muita coisa, assim, a gente tem... Às vezes a gente não reparte com medo de faltar pra gente. Não tô, tipo, te falando pra você doar tudo que você tem. Só que aquele senhor, ele tinha tanta bondade no coração dele que ele tirava dele
pra dar pros outros. Tipo, se ele estivesse vestindo um sapato e ele olhasse uma pessoa descalça, ele ia lá e dava o sapato dele. Eu sou sincera, eu não tinha um sapato meu pra dar pra uma pessoa. Você daria um sapato pra uma pessoa? Não sei o que tivesse sobrando. É. E ele não, podia estar faltando, ele ia lá e dava. Então, tipo, acho que são essas boas ações, tipo, a galera, tipo, se tinha alguém pra levar pro hospital, ele tava trabalhando, ele largava tudo e levava essa pessoa pro hospital e ia. E, tipo, sem pensar nas consequências que aquilo ia gerar pra ele. Ele falava que o importante era ele fazer, que o prazer dele tava no ele fazer. As consequências ele arcava, mas importante. E ele já tinha perdido acho que uns 2 serviços com essa história dele sair pra ajudar os outros. E ele falou que não tava nem aí, o importante era ele fazer. E, cara, tipo, aquela história me tocou muito. E era o que eu queria falar da fé prática. Que às vezes a gente não faz por medo de... Ai, se eu fizer isso, a consequência será isso. A gente tem medo das consequências. Às vezes a gente tem medo do que vai acontecer. E é normal. É ser humano isso. Só que, sabe, eu acho que não cai nenhum braço, nenhuma perna, nenhuma mão em a gente ajudar alguém. Amém. Então, você lembra de onde é que tá a parábola do bom samaritano? Lembra? Nunca Então a mais. gente vai deixar para vocês lerem. O que geralmente a gente vai tentar não demorar muito no Bible Live. Mas uma passagem para vocês lerem, né, que fala muito próximo do que a Daí estava falando. A gente não sabe, de repente, como é que saiu o bom samaritano daquele lugar. A gente não sabe se de repente o último dinheiro dele foi aquilo. Mas enfim, a gente sabe que foi uma pessoa que passou e ajudou. E mostra um pouquinho, infelizmente, da nossa religião, às vezes, né? Uma pessoa que trabalhava pro templo, de repente foi lá e não fez nada pela pessoa que estava precisando de alguma coisa. Passou longe, passou de largo. Depois mostra o levita, que eram da tribo de Levi, que justamente entoavam, faziam hinos para Deus e tocavam e cantavam, e enfim. E de repente passou um bom samaritano sem ver a quem e ajudou esse rapaz, curou as feridas dele, levou para para um lugar, e enfim. Eu vou deixar que vocês leiam daí. Tá em Lucas 10, capítulo 10, do 25 ao 37. É a parábola do bom samaritano. E que a gente olhe um pouquinho mais para Jesus, que a gente siga um pouquinho mais de Jesus, e que nós façamos alguma coisa não para mostrar para os outros que a gente está fazendo necessariamente, mas para que, de repente, através desse fazer e do ser, que a gente já dá uma ênfase que é bem importante, mostrar um pouquinho, né, que as pessoas saibam que você estando ali já é uma diferença enorme. Não em a gente se engrandecer para ser alguma coisa, mas necessariamente nós levando um pouquinho da palavra de Deus, um pouquinho mais do que Jesus mostrava pra gente, a gente pode mudar o que está à nossa volta. E pode ser que o fim bíblico não seja uma coisa linda para todos, depende do que você acredita ou não, mas em que no momento que a gente está, a gente pode colocar um pouquinho mais a visão das pessoas, o olhar das pessoas para Jesus, e não tanto para outras coisas. Para não correr o risco de ser grosso. É isso aí. Isso aí? Fala mais alguma coisa? Não. Não? Valeu, galera. Então, compartilhem. E é isso aí.